Nessa noite coube a mim apresentar a mensagem e o tema então é fé não é sentimento. Então essa afirmativa, algo que muitas vezes pode haver confusão do que caracteriza de fato a fé, poderíamos desdobrar em vários pontos, mas gostaria de focalizar nesta questão, que fé não é sentimento. E isso tem uma abrangência muito grande, o fato de que muitos professos cristãos não compreendem o que de fato é fé. Essa palavra tão pequena em nossa língua portuguesa e que muitas vezes tão mal compreendida no seu alcance, no seu propósito dentro da perspectiva bíblica. Então é importante nós, claro, mencionarmos que a fé, além de estar relacionada justamente como uma das exigências, requisitos, meio para alcançar a salvação, também é uma das condições para que uma oração seja atendida. É necessário que essa oração tenha fé por parte daquele que dirige a prece ao Senhor Deus. Mas fé não deve ser confundida com a sensação da presença de Deus e da alegria proporcionada com isso. Nós vamos comentar mais sobre esse ponto, mas primeiramente, vamos ler alguns textos conhecidos, básicos sobre a questão. Primeiro é em Hebreus. Hebreus 11, o verso 1, justamente define da seguinte maneira: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, justamente aqui já tem uma referência em relação a esse firme fundamento da fé, relacionado à espera, relacionado à esperança. Vamos em Romanos 8, os versos 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, aqui nós vemos essa correlação de fé e espera, esperança, de perseverança, buscar alcançar, então, atingir justamente aquilo a que aguardamos. E aqui, então, agora vamos para 1 Pedro 1, os versos 8 e 9 também complementam no mesmo sentido. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 8 e 9. Falando então aqui de Cristo, diz assim: ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sim, o fim, ou seja, a finalidade, o objetivo da nossa fé, sim, é alcançarmos salvação. E nós vemos aqui justamente dessa espera de coisas que não se veem, questões espirituais que devem ser, então, compreendidas espiritualmente. E nos fala mais dessa crença que devemos ter. Então, realmente, muitas vezes é explicado fé como crença, crer em Cristo. Porém, existe uma série de desdobramentos em relação a isso, porque não podemos ficar presos apenas a uma simples definição de crer, mas também de confiar, de ter total confiança no propósito de Deus
e assim também aguardar, ter esperança quanto ao galardão que certamente virá para aqueles que realmente perseverarem até o fim. Temos alguns textos de Ellen White bem interessantes sobre esse tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque justamente traz, em melhores palavras do que eu poderia trazer aqui, essa distinção. Então, aqui eu vou compartilhar em tela os textos para que acompanhe a leitura, assim fica melhor. O primeiro texto, então, justamente no Primeiros Escritos, página 72, declara assim: Tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor negligenciam a oração, especialmente a oração secreta, e isto muito, que muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes receber aquele sentir que unicamente a fé pode trazer. Sentimento não é fé. Ambos são coisas distintas. Cabe a nós exercitar a fé, mas aquele sentimento de alegria e as bênçãos, Deus é quem os dá. A graça de Deus vem à alma pelo conduto da fé viva e está ao nosso alcance exercitar semelhante fé. Muito bem, aqui deixou claro que quando nos sentimos bem, gozamos de alegria, percebemos as bênçãos de Deus ao nosso redor, já estamos colhendo o resultado da nossa fé, da fé ter sido exercida e agora Deus traz essas bênçãos. Na continuação, diz assim: a verdadeira fé apreende e suplica a bênção prometida antes que esta se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida e a invoque como sendo nossa. Devemos, então, crer que recebemos a bênção porque nossa fé se apoderou dela e, segundo a palavra, é nossa. Então, a verdadeira fé, ela se realiza justamente, ela se executa antes da bênção se realizar. Experimentemos. Diz mais ainda, continuando aqui, deixando bem claro esse ponto. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Isto é fé, e fé pura. O crer que recebemos a bênção mesmo antes que a vejamos. Quando a bênção prometida se realiza e é fruída, cessa a fé. Muitos supõem, todavia, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Tais pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham. O tempo em que propriamente deveríamos exercer a fé é aquele em que nos sentimos privados do Espírito. Então, nosso Senhor Deus não quer que sejamos ignorantes em relação a isso, acharmos que estamos privados, então, da comunhão com Deus, da ligação justamente do Espírito Santo conosco, mas então aqui fala que quando fruímos, aproveitamos, participamos dessas bênçãos que o Senhor nos dá, cessa a fé nesse momento. Olha que termo forte. Obviamente que aqui o propósito não é dizer que você agora descrê daquilo que você cria, mas está dizendo de cessar a fé no sentido que aquele objetivo para o qual você orou e exerceu fé já foi alcançado e agora não é um exercitar da fé, mas sim
justamente um reconhecimento, é um momento de abrirmos nosso coração em gratidão a Deus, e justamente nesse sentido, estamos pela vista, vendo o que Deus faz por nós, não algo pela fé. Então, nesse sentido, então, vemos que muitos supõem que estão cheios de fé, quando eles estão gozando justamente da paz, da bênção que Deus enviou em resultado de exercer a fé na adversidade. Vamos mais. Quando densas nuvens de trevas parecem pairar sobre o espírito, é ocasião para fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus, e apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem exigir suas gloriosas promessas. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22. Deixa muito evidente que não existe fé genuína sem boas obras correspondentes. As obras não são causa, mas sim resultado do exercitar dessa fé, mas essas obras cooperam também no aperfeiçoamento da fé. Nós vemos justamente aqui, nesse texto, que existem muitas promessas. Todos nós que já lemos um pouco a Bíblia, ou aqueles que já leram completamente, sabem quantas promessas estão registradas neste livro. Mas essas promessas são de caráter condicional àqueles que se ligam a Cristo, àqueles que fazem a sua vontade. E assim, para estes é certo o resultado. Pela fé, já podemos ver o resultado. Então, finalizado esse texto dos primeiros escritos, 7:2, textos maravilhosos, vamos entrar em alguns outros. Aqui agora do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 536. Muitos têm ideias confusas quanto ao que constitui a fé e vivem de toda abaixo de seus privilégios. Confundem sentimento e fé e estão continuamente aflitos e perplexos de espírito, pois Satanás tira todo o proveito de sua ignorância e inexperiência. É o que já estávamos comentando. Deus não quer que continuemos nessa inexperiência, nessa ignorância quanto a esses pontos, mas que entendamos como que funciona o reino da graça, o reino espiritual. Continuando, já na 537, muitos passam longos anos em sombras e dúvida por não sentirem como desejam. Mas sentimento não tem nada que ver com a fé. A fé que atua por amor e purifica a alma não é questão de impulso. Ela se aventura sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que o que ele disse é capaz de cumprir. Nosso pensamento pode ser exercitado em crer, ensinado a descansar na palavra de Deus. Aquela palavra declara que o justo viverá por fé, Romanos 1,17, não de sentimento. Portanto, aqui nos fala a experiência de alguns que não alcançaram uma experiência madura em relação à justificação pela fé, que podem passar anos não compreendendo corretamente essa questão e assim sofrerem por conta disso. Nós vemos
que a fé genuína atua por amor, purifica, nos transforma. Ela se agarra nas promessas de Deus, assim como lembramos da experiência de Jacó. Ele então implora a bênção de Deus. E dessa maneira devemos crer. Vamos na sequência, ainda na 537, diz assim: sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos consagrar-nos cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício, sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos devia corresponder à nossa fé. Não temos nós certeza de que nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedem com fé do que estão os pais a dar boas coisas aos filhos? Então, realmente, Deus não julgará os sentimentos, mas sim essa fé, essa dedicação, essa santificação a Deus que fazemos com nossa vida. Devemos prosseguir como se a cada oração que enviamos ao trono de Deus, ouvíssemos a resposta daquele cujas promessas nunca falham. Mesmo quando deprimidos pela tristeza, é nosso privilégio entoarmos melodias a Deus no coração. Quando assim fizermos, a cerração e as nuvens se dissiparão e passaremos da sombra e das trevas para a clara luz solar de sua presença. Devemos então prosseguir, ainda que deprimidos, ainda que tristes, ainda que aflitos. Devemos não abandonar o quê? Os louvores a Deus, a oração. É nestes momentos, e esses momentos vêm a todos. A experiência do cristão, ela não é fácil neste mundo, mas tem que haver perseverança. E diz então que é nesses momentos que devemos então exercer a nossa fé, para escaparmos então dessa condição a qual é propósito de Satanás nos levar para nos destruir. Na 539 diz ainda: verifico que tenho de combater o bom combate da fé a cada dia. Tenho de exercitar toda a minha fé e não descansar no sentimento. Tenho de agir como se soubesse que o Senhor me ouve e me responde e abençoa. A fé não é feliz impulso de sentimento, é simplesmente pegar a Deus em sua palavra, crer que ele cumprirá suas promessas porque disse que o faria. É importante, toda vez que lemos esses textos, lembrarmos o que já lemos anteriormente, que as promessas são condicionais. Não devemos cair num outro problema, que é o da presunção. Mas aqui nos fala que é um erro comum também cair no sentimentalismo. Independente disso, devemos prosseguir. Aqui, então, na meditação Nossa Alta Vocação, a meditação de 1962, na página 117, declara o seguinte: esperai em Deus, nele confiai e descansai em suas promessas, quer vos sintais contentes, quer não. Uma boa emoção não é prova de serdes filhos de Deus, nem os sentimentos inquietos, perturbados, desconcertantes, são indícios de que não sois. Ide às Escrituras e pegai inteligentemente a Deus em sua palavra. Cumpri as condições,
e crede que ele vos aceitará por filhos. Não sejais incrédulos, mas crentes. Quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar nas diferentes personalidades que existem neste mundo. E não é diferente dentro da igreja para aqueles que estão sendo transformados à semelhança de Cristo, os quais o Espírito Santo está atuando, agindo em transformação. Existem aqueles que podem ser muito entusiastas, enérgicos, animados. E essa boa emoção que eles podem sentir dos momentos em que passam, dos sentimentos que eles têm, não é prova completa e perfeita para compreenderem que são filhos de Deus. Devem analisar a sua vida e verem se realmente se sujeitaram a Deus. Por outro lado, existem aqueles de personalidade justamente de disposição mais de depressão, de dúvidas. Então, aqui diz que esses sentimentos, essas perturbações que podem ocorrer, também não são indícios perfeitos, completos de que não são filhos de Deus. Deve analisar de maneira mais racional, de maneira mais separada dos sentimentos, analisar a sua vida e ver então se está numa condição em que, segundo a palavra de Deus, estão aceitos como seus filhos. É importante que, aparentemente, existe uma tensão que nós encontramos entre acharmos que estamos salvos e isso ser uma presunção, e por outro lado, duvidar da salvação e como então Deus pode efetuar a salvação nesse caso. E nestes casos, dessa dúvida em relação à salvação, e isso tem tudo a ver com o tema da fé, mas se nós achamos que quando estamos com sentimentos ruins, nossa fé é fraca e já estamos sendo rejeitados por Deus, ou quando estamos com sentimentos bons, achamos que nossa fé está boa, então estamos aprovados por Deus, essa não é uma boa métrica, de forma alguma. Mas então, o que deve nos definir nesse ponto para termos uma compreensão madura da salvação? Eu proporia, eu diria que o bom caminho é justamente o que a palavra de Deus nos ensina quanto ao processo de salvação. A diferença de justificação e santificação é primordial para compreender esse tema. Acabei de falar em relação à atuação do Espírito Santo em nos transformar à semelhança de Cristo, e isso é papel do processo de santificação, que é algo, então, como o próprio termo já diz, que persiste durante o tempo, é um processo, portanto, não é algo terminado, mas, por outro lado, existe a mensagem da justificação pela fé, tão falada, tão difundida, mas tão pouco compreendida na prática. Mesmo grandes pregadores da justificação pela fé, eles mesmos não viveram essa experiência em suas vidas, em muitos casos. Foram aptos a passarem a mensagem aos demais, converter as pessoas serem beneficiadas pela mensagem que trouxeram, e, no entanto, isso não é garantir que em suas vidas surtiu efeito isso.
Então, quando falamos de justificação, não devemos ter dúvidas. Realmente existe a promessa que aquele que deposita fé, confiança, portanto, em Cristo como seu Salvador, este pode compreender que foi perdoado os seus pecados, foi justificado. A fé foi justamente o instrumento para ele alcançar a graça de Cristo, para que o sangue de Cristo seja uma expiação em seu favor. Mas, nesse caso, então, não podemos ter uma visão de um processo em relação à justificação. Isso é obra de um momento, é de uma decisão. Óbvio que essa decisão já foi movida pela atuação de Deus, claro. Então, todo o trabalho da graça preveniente, da atração do Espírito Santo, que vem a todos os seres humanos. Alguns resistem, outros então cedem a essa influência e chegam então a este ponto culminante da sua experiência religiosa. Por isso que é sim correto falar fui salvo, no sentido de justificado. Mas também a palavra de Deus cria essa tensão em relação àquele que persistir até o fim, e esse então receberá a coroa da vida eterna. Portanto, o fato de ter sido aceito por Deus, ou seja, perdoado os seus pecados, termos um Salvador e intercessor em nosso favor, não é garantia que esta justificação não possa ser retirada de nós, caso nos neguemos agora participarmos do processo de santificação, que justamente nos leva ao seguinte ponto: estou sendo salvo. Para, por fim, falarmos essa questão de que serei salvo apenas no retorno de Cristo, na glorificação, na transformação desse corpo de pecado, da nossa natureza pecaminosa eliminada. Aí sim, justamente está efetuada a redenção, o resgate por completo. Deus que delimitou estas fases. E assim, diante do tema que tratamos nesta oportunidade sobre fé não ser sentimento, que possamos ter então esta visão amadurecida sobre isso. Cremos nas promessas de Deus, confiarmos na atuação da providência divina e dessa maneira nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Podemos então receber já bênçãos nesta vida. Fica para uma próxima oportunidade continuarmos esse tema para que compreendamos um outro risco, um outro perigo que existe. Nós analisamos um problema hoje e podemos analisar em outra oportunidade a dificuldade de muitos, então, levarem a fé para a presunção. Qual é a diferença de fé e presunção? Essa é uma boa pergunta. Diante de todos os textos que nós lemos, podemos ser levados a uma presunção. Mas para tudo isso, a palavra de Deus tem respostas para que entendamos que realmente não estamos no escuro, mas somos esclarecidos pela palavra de Deus quanto a compreendermos realmente o devido lugar da fé como esse instrumento para alcançarmos a salvação. Que Deus seja engrandecido, louvado, possamos ter o desejo de sempre obedecê-lo por amor. Amém.